se Deus existe ou não, né? Essa é uma grande pergunta. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que fica entre o trágico e a redenção, né? Isso porque tive uma formação cristã, então essa formação cristã, ela me traz esse Deus cristão, o Deus de Jesus Cristo muito forte. Por outro lado, eu vejo também que a gente não escapa da morte, e parece que também a própria religião, como um discurso sobre Deus, esse discurso sobre Deus, ele parece também ter uma função terapêutica, socioterapêutica, no sentido de me aliviar e me acalmar frente a esse algo que é irremediável, que é a morte. Então a questão da morte, eu acho que ela está muito relacionada com a questão Deus. É difícil dizer se Deus existe ou não, mas diria que Deus é um conceito muito importante na história humana, um conceito que nós criamos, para uma realidade que nos transcende, uma realidade abismal, digamos, um vazio cosmológico. Porque quando hoje nós temos a capacidade com telescópios, etc., a gente olha para fora desse planeta, a gente não vê nada, a não ser estrelas, imagens muito bonitas, mas nós não encontramos outros nós. Se há vida, pode haver vida, mas o outro como nós a gente não encontra. Então, Deus, há um filósofo que me interessa muito, um filósofo alemão atual, vivo, chamado Peter Sloterdijk, que ele diz que as religiões são sistemas imunológicos, quer dizer, seres humanos são animais os quais criam o tempo todo sistemas imunológicos, ou seja, sistemas de proteção contra o vazio cosmológico e a contingência, e a efemeridade. Então, ele é um filósofo que parece ateu, não poderia te dizer qual que é a perspectiva dele, mas é muito interessante isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo a crítica à religião e a crítica também ao próprio conceito de Deus, do cristão, ou do islâmico, ou do judeu, pensando nos monoteísmos, ao mesmo tempo é algo que também me toca muito, porque é algo que está relacionado às relações das pessoas, Quer dizer, não existe Deus sem as pessoas, e Deus, esse Deus do cristianismo, esse Deus misericordioso, esse Deus do perdão, ele é um Deus muito próximo. Então esse Deus me toca muito, ao mesmo tempo que parece que não há saída, quer dizer, uma culpa que nós trazemos, uma sensação de ser condenados, de estar condenado, mesmo se sabendo inocentes. Eu acho que o trágico ele passa por aí, quer dizer, eu sou inocente, o que eu fiz? Mas parece que eu fiz algo. Eu devo algo a alguém sempre, o tempo todo. Não sei a quem, mas essa coisa que eu devo a alguém está ali. Então, não tem saída disso. Parece que nós não conseguimos sair dessa perspectiva. Então, Deus está ali entre... Quer dizer, eu me vejo ali entre esse trágico e um Deus que me conforta no sentido da misericórdia, que me perdoa e que me dá essa chave também para me relacionar com o outro. Porque o perdão, não há nada tão profundo e importante quanto o perdão e a capacidade que isso tem de modificar a nossa vida, e a dos outros. Eu comecei a minha carreira na história. Eu fiz história, depois eu fiz o mestrado em filosofia na UFMG e fiz o doutorado na USP na literatura brasileira, mas sempre com a filosofia tangenciando
todos esses caminhos e sempre em cima de história da arte e da literatura. Então, essa é a minha história. Eu me penso mais sendo, num contínuo me transformar para um dia ser uma filósofa, do que realmente dizer que eu sou uma filósofa hoje seria pretensioso, eu acredito. Eu penso que filósofas foram Hannah Arendt, foram Rosa Luxemburgo, foram grandes mulheres que realmente alteraram o seu tempo com seus ensaios, com o seu pensamento. Muitas vezes também um pensamento político, que alterou estruturas políticas ou que pensou grandes problemas políticos do seu tempo. Eu espero um dia ser uma filósofa, me tornar uma filósofa. O que mais me incomoda é... Bom, o que mais me incomoda é a injustiça. A mentira, por exemplo, quando eu vejo, assim, situações, por exemplo, no Brasil, né, de injustiça, né? Pessoa, por exemplo, virar para mim e falar assim, olha... Por exemplo, me incomoda a meritocracia. O discurso de meritocracia me incomoda muito. Se todos saíssem do mesmo patamar, tudo bem, você pode colocar, então, dizer assim, olha, todos vão ser julgados da mesma forma e então todos terão o mesmo olhar, vamos dizer assim. Mas não é isso que acontece. Não é isso. Alguns estão embaixo, outros já estão em cima. E aí dizer que, não, temos que ter uma meritocracia no serviço público, em tudo, nas escolas, e aí aquele aluno que não consegue acompanhar, é culpa dele, ele é que tem que correr atrás, e aí ele vai ficando cada vez menor e o outro cada vez maior. Isso me incomoda. Eu acho que é uma falácia, é um discurso que eu diria assim, covarde, né? E que veio do mundo empresarial como se tudo fosse mundo empresarial. O mundo não é uma empresa. A empresa quer lucro. O mundo não é isso. Entende? Então, o setor público não pode querer só lucro, não pode pensar só nisso, tem outros valores, né? Então me incomoda, por exemplo, como uma escola coloca lá no seu quadro lá, né, na entrada de missões ou de valores, meritocracia. Me incomoda. Eu penso primeiro assim, olha, como professor ou como filósofo, eu penso, olha, o aluno que eu tenho que me preocupar mais não é aquele que é o melhor, e sim o que é o pior, o que tem mais dificuldade. E aí me incomoda dizer assim, olha, ele está lá embaixo porque ele quer, porque ele não se esforçou. Não, isso me incomoda. São discursos falaciosos, eu acho que até assim, cretinos mesmo de alguns grupos, entende? Mas daquilo que eu vou vendo um pouco, assim, de algumas notícias que me vão chegando, eu penso que a filosofia poderia ter um impacto muito importante na vida pública brasileira. Isto por via de um conceito que eu já referi aqui, que é a ideia de responsabilidade doxástica. O que é que isto quer dizer? A palavra doxástica é esquisito, mas vem da palavra grega doxa, que significa apenas opinião. Responsabilidade doxástica, digamos, é uma pessoa ser responsável pelas opiniões que forma, em vez de formar as opiniões à toa. Ora, parece-me que na vida pública nós temos demasiadas pessoas que formam opiniões à toa e que veiculam essas opiniões nos meios de comunicação, na televisão, na internet, nos jornais, e isso não é uma maneira adequada de tentar resolver os problemas.
Muitas vezes nós podemos encontrar pessoas que estão defendendo ideias opostas, mas na realidade elas querem resolver o mesmo problema. Por exemplo, o problema da pobreza ou o problema da droga, do uso de drogas pesadas. Elas querem resolver o mesmo problema, mas têm opiniões muito fortes, mas sem base adequada, sobre qual é a melhor maneira de resolver esse problema. Se essas duas pessoas tivessem mais responsabilidade doxástica, poderiam encontrar mais pontos em comum para ambas estudarem adequadamente a situação e ver qual é realmente a melhor solução para o problema. Eu vou dar um exemplo muito simples. Num livro recentemente publicado por um especialista em ética aplicada, australiano, chamado Peter Singer, que trabalha nos Estados Unidos, o último livro dele eu traduzi-o, chama-se Ética no Mundo Real. E foi publicado lá em Portugal, penso que aqui no Brasil não está publicado ainda. E precisamente porque é uma pessoa que trabalha numa área aplicada da filosofia, ele dá muita importância às questões empíricas, o que é que na realidade acontece. Ora, nós aqui no Brasil temos algum debate sobre... temos muitas pessoas que são muito veementes a contestar a possibilidade do Brasil se aproximar de outros países mais desenvolvidos, nos quais o aborto, em certas circunstâncias, é permissível por lei. E o argumento que é muito usado aqui no Brasil é o do respeito pela vida humana. Ora, o que é curioso é que se nós olharmos com atenção para os dados empíricos reais acerca das sociedades, o que é que nós verificamos? No Brasil, o número de abortos por 1000 mulheres é 4 ou 5 vezes superior ao número de abortos por 1000 mulheres. Portanto, isto parece contraintuitivo, mas se a pessoa realmente está preocupada com a defesa da vida, a melhor coisa a fazer no Brasil é aproximar o Brasil dos outros países mais desenvolvidos e legalizar o aborto em certas circunstâncias. Porquê? Porque isso vai diminuir o número de abortos. Isto é contraintuitivo, mas cá está, se tivermos responsabilidade doxástica para ir estudar cuidadosamente aquilo que é relevante para responder aos problemas que queremos responder, muitas vezes isso vai nos dar uma resposta completamente diferente daquilo que é habitual na sociedade contemporânea. Então eu penso que esta ideia de responsabilidade doxástica, penso que será uma das contribuições mais importantes que a filosofia poderá fazer para a vida pública brasileira contemporânea. O capitalismo ele tem uma contradição muito grande, né? Porque apesar de permitir que as pessoas sejam livres, não permite que as pessoas exerçam a sua liberdade de maneira harmônica. Kant diz, né, ele faz uma releitura do imperativo categórico na metafísica dos costumes e dando um conceito do que é o direito. E ele diz que o direito é a harmonia de liberdades. E eu acho que o capitalismo ele não permite isso. É uma ilusão de que ele permite isso. Ele permite o exercício da liberdade de quem tem para exercer essa liberdade. Porque quem não tem para exercer essa liberdade está submetido a uma vida miserável. Assim, eu fico me perguntando muitas vezes o que faz que uma pessoa acorde de manhã e vai catar lixo para reciclar, para vender cobre. Todo dia ela faz a mesma coisa. O que faz que uma pessoa acorde de manhã, levante da cama e demore 3 horas numa condução, 1h30 para ir, 1h30 para voltar? Passe 8 horas no trabalho, 1 hora de almoço. Dorme, acorda, toma banho e trabalha de novo. Então por que essas pessoas acordam? Porque essas pessoas vão trabalhar. Né? Quer dizer, a única resposta que eu tenho para isso, na minha cabeça, essas pessoas são movidas por uma única coisa, por amor. O pai que não tem um filho, ele não vai fazer. Uma mãe que não tem um filho, não vai fazer. Uma pessoa que não tem alguém para cuidar, ela não vai fazer. Ela vai buscar um outro caminho.
mais fácil, ou abandonar ou ficar deprimida, né? Assim, eu acho que o capitalismo leva a isso. Então é uma ilusão de que as pessoas são livres. É livre quem tem o luxo de ter uma renda que te permita ser livre e ter momentos de lazer, e ter momentos de contemplação, e ter momentos com os filhos de qualidade. Essas pessoas são livres, porque elas podem usar o seu tempo como lhes interessa, ou pelo menos a maioria do seu tempo. Mas a maioria das pessoas não é. Então, eu acho que o capitalismo, assim, é uma ilusão falar que o capitalismo permite que as pessoas sejam livres. Acho que as pessoas no capitalismo não são livres. E isso fere a natureza humana. O ser humano é essencialmente livre. E você tratar o ser humano dessa maneira é bestializar o ser humano. É tirar dele a capacidade de escolha. É tirar dele a capacidade de arbítrio, de gerir o seu próprio tempo. De como é que ele vai dedicar o seu interesse às pessoas. Ele não pode fazer isso. Porque ele tem que cumprir aquele schedule para no final do mês ganhar aquele dinheiro e pagar as suas contas. No outro mês ele vai fazer a mesma coisa, no outro ele vai fazer a mesma coisa. E vai ter medo de tirar férias, porque se ele tirar férias de mais de 10 dias, ele vai ser posto outro no lugar dele. Né? Talvez até para um salário menor. Então, na dúvida, eu vou ficar aqui, não vou tirar férias. Então, eu acho que o capitalismo fere a natureza humana. Não sei qual é a solução, assim. Acho que, como eu falei, talvez o nosso ideal, o melhor que a gente conseguiu chegar como humanidade, seja o estado do bem-estar social nos países nórdicos, que são capitalistas, né? Mas tem um estado forte, mas impõe uma intervenção do Estado na economia enorme, que tributam altamente e que pegam esse tributo e distribuem para a sua população, para os seus cidadãos. Eu não consigo conceber, por exemplo, um mundo globalizado, né, que você não tem um imposto, por exemplo, sobre o trabalho, no sentido da qualidade de trabalho, dos direitos trabalhistas. Então, aquele país que não respeita direitos trabalhistas, ele tem que ser taxado. E o produto dele tem que ter dificuldade de circular. Porque ele fere a liberdade das pessoas, o bem-estar das pessoas. Então, aquele país que usa mão de obra escrava, ele tem que ser taxado, altamente taxado. Não pode ser recompensado, como é hoje, o fato dele ter mão de obra escrava. Porque hoje ele é recompensado por isso, né? Ele vai lá e faz o quê? Vende mais barato, cobra mais barato, a margem de lucro das empresas é maior, porque ela contratou aquela mão de obra que vem lá do Camboja, né? Do Sri Lanka. Ver etiquetinha nas roupas, eu gosto muito de ver etiqueta nas roupas, né? Sri Lanka, Camboja. Então, eles são recompensados por isso. Você não pode ter um sistema desse. Isso é impensável. Porque também acreditar que o ser humano é altruísta o suficiente para ir buscar na internet, antes de comprar, a origem de todos os seus produtos, saber se tem mão de obra escrava, se é ecologicamente correto, se a madeira foi de reflorestamento, né? Você está precisando comprar uma roupa, você vai lá e compra, provavelmente é mais barata, às vezes com certo peso na consciência até, mas você vai lá e compra. Essa pessoa que eu estava falando antes, que trabalha 8 horas por dia, 1 hora de almoço e 3 horas de condução, que dorme 5 horas, essa pessoa você não pode impor isso para essa pessoa. Made em Camboja, made in China, made em Sri Lanka, que custa R$5. O Estado, os estados nacionais, né, as comunidades internacionais, a ONU, se fosse a ONU dos sonhos, né, tinha que ter esse poder de taxar. E nós não vemos isso, né? Então, como eu falei, o dinheiro é livre, mas as pessoas não são livres. É difícil, não dá, eu não acredito nas instituições, né, como estão. Eu não sei qual a solução.
como chegar nessas instituições de maneira que elas, de fato, estejam a serviço do brasileiro. Então eu não sei como fazer isso. Não acho que hoje nós devemos cair para debandar para uma perspectiva de mudança da Constituição hoje. Eu acho que não. Eu acho que é preciso refletir sobre isso, pensar sobre essas mudanças importantes. Sim, eu acho que nós estamos num outro ponto. Nós estamos na pós, né? Alguns dizem, nós estamos a nova república caiu, né? Esse é um conceito que tá rodando aí, eu não sei quem o criou, mas que está rodando é a nova república não existe. Nova república não existe mais. Nova república é essa que surgiu depois da redemocratização. Ela acabou. Os partidos acabaram, ninguém acredita em mais nada, tudo agem por interesses pessoais, né? Existe um discurso ideológico de fundo, mas esse discurso ideológico ele é simplesmente ele não existe esse. Primeiro que não existe de fato diferenças ideológicas entre os partidos. Então está todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa. Você já viu, por exemplo, algum partido que vai defender a privatização da Petrobras? Hoje está surgindo isso. E eu vejo com bons olhos. Eu acho que vejo com bons olhos não a pauta, na verdade, mas vejo com bons olhos o surgimento de outras vozes no espaço público, entende? Quer dizer, quanto mais vozes dissonantes no espaço público, melhor. Quanto mais conflito moral, melhor. Né? Porque isso significa democracia viva, né? Quer dizer, pessoas que pensam diferente, pluralidade religiosa, pluralidade política. Quer dizer, quanto mais gente falando coisas diferentes, melhor. E é uma loucura, assim, porque há muita reação em torno disso. Mas, ao mesmo momento, eu também desconfio de soluções de mudanças institucionais muito bruscas, porque a nossa história mostrou como que o perigo disso, né? Quer dizer, de golpes e de revoluções, enfim. Revolução, não sei se é a palavra, porque nós nunca tivemos uma revolução de fato, né? Mas de golpes de Estado, né? A gente viveu de golpe de Estado, né? Então parece que depois de 88, com a nova Constituição, parece que a gente estava só esperando o momento que tudo ia desmoronar de novo, né? E a gente viver o perigo de uma ruptura, né? De mais uma vez ter uma ruptura política mais profunda, né? Então a gente não sabe ainda para onde vai, mas nós temos que garantir a pluralidade política, né? A pluralidade ela é necessária, né? Ela é fundamental, o respeito à diversidade política, qualquer tipo de diversidade. Então isso é um ponto inarredável, né? Se é que essa palavra existe. Minha infância foi uma infância difícil. É o tema do meu próximo romance, porque eu sou também escritora. O meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, no contexto da ditadura. Ele foi suicidado mais ou menos na época do Herzog, um mês depois do Vladimir Herzog. E desse desaparecimento abrupto dele foi o que determinou a mudança da minha mãe de volta para Ouro Preto, que é a cidade onde eu nasci, mas nós morávamos em Brasília. Então foi uma infância difícil, foi marcada pela ditadura, né, pelos problemas que a gente viveu naquela época. E Ouro Preto, que era a casa dos meus avós, foi esse refúgio, esse lugar seguro, onde finalmente, né, eu pude voltar aos estudos de uma forma mais tranquila, mais reflexiva, né, nesse aconchego da família.
Eu faço um grande trabalho voluntário pela cultura brasileira, que é o Fórum das Letras, que é um evento literário, uma espécie de flip mineira, que eu realizo todos os anos em Ouro Preto, nos meses de novembro. E é um evento que se inicia desde agosto nas escolas públicas. A gente tem um trabalho muito intenso com as professoras das escolas públicas, de incentivo à leitura, né? A gente traz autores para conversar com as crianças. E nesse trabalho eu me engajo pessoalmente. Eu também, na semana passada, na quarta-feira, eu estava num encontro com 30 professoras de português, né, falando de filosofia, falando de temas atuais também, né, de leitura, ouvindo o que elas têm a dizer. Eu aprendo muito nesses encontros e isso é muito, muito importante para mim e eu acredito para toda a região dos Inconfidentes.